Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard do SFJ, o International Center for Journalists. O webinar de hoje quer entender o que faz um líder de produto em uma redação. Trata-se somente de um cargo, é um conceito que norteia estratégias editoriais. A gente tem ouvido falar dessa palavra, eu pelo menos naqueles relatórios de finais de ano da Reuters, da Abrage também, do Farol. E eu queria saber um pouco mais, né? Quais são os conceitos por trás disso? Que habilidades são necessárias para quem quer implementar essa tal de ideia de produto? Então, para a gente tentar entender, conversar e abordar esses pontos, a gente chamou para uma conversa o Marcelo Fontoura, jornalista e professor adjunto da PUC do Rio Grande do Sul. Depois ele pode contar um pouquinho mais da trajetória dele, já passou pela News Product Alliance, mas queria agora já, antes de mais nada, agradecê-lo e agradecer a vocês pela presença na manhã desta quarta. Lembrando que este webinar está sendo gravado. Depois, quem tiver que sair no meio ou chegar depois, pode vê-lo na íntegra no YouTube do JNet. Também publicaremos desculpa, no IJNet com os principais pontos da conversa. Marcelo, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Daniel, tudo bem? Eu que agradeço por ter sido convidado. É sempre um prazer participar aqui dos webinars do ICFJ. Valeu, Marcelo. Então, o que você acha? Podemos já dar partida no nosso webinar? Vamos lá. Estamos Deixa eu... lembrando ao pessoal também que o chat está habilitado. Quem quiser mandar pergunta, dúvida, algum comentário também, só escrever por lá que eu estou de olho e Uhum, auxilio o Marcelo uhum. nessa missão. Perfeito. Aí não aparece aqui para mim, então me avisa, tá, Daniel, quando aparecer as perguntas aí. Mas, enfim, Pode se deixar. quiserem fazer pergunta durante a apresentação, pessoal, também, para mim, não tem problema. Como eu sou professor, estou acostumado ao pessoal ir perguntando. Pode fazer para ficar de uma maneira mais orgânica também. Bom, bom dia a todos e todas, todo mundo que está nos acompanhando agora, quem vai nos acompanhar eventualmente depois também nessa gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu estou muito feliz de compartilhar aqui algumas ideias sobre visão de produto no jornalismo aqui para o ICFJ. A ICFJ que é sempre uma organização que me orgulha muito ter feito parte como bolsista e que, enfim, sempre colaborando com alguns projetos aí, eu fico bem feliz. Quero só me apresentar brevemente e daí nós vamos entrar no nosso tópico de hoje, tá? Eu sou professor de jornalismo na Escola de Comunicação da PUC-RS, a FAMECOS, sou professor da área de jornalismo de dados, desinformação, jornalismo digital. Fiz o meu doutorado por lá com um período de sanduíche na Universidade Northwestern, em Chicago, estudando as fronteiras do jornalismo. E hoje eu tenho vários chapéus diferentes. Eu trabalho no Atlas da Notícia como pesquisador da região sul. Eu também sou um avaliador de iniciativas na IFCN, a Rede Internacional de Checagem de Fatos. Então, ajudo a IFCN a entender quais são os padrões de checagem de fatos no Brasil, especialmente na América Latina e na Iberoamérica, avaliando iniciativas ali. E também faço um trabalho junto com a AJOR. Estamos terminando um projeto com a AJOR ali, o projeto Oasis, que está sendo realizado em parceria com a Sembra Mídia e o Google News, para a gente mapear veículos nativos digitais no Brasil. É um projeto mundial que eu estou coordenando essa parte aqui no Brasil. Em termos de experiências passadas, como eu comentei, eu fui bolsista do ICFJ em 2015, na bolsa deles para jornalistas trazendo inovação e empreendedorismo para a América Latina. Trabalhei também na News Product Alliance. Eu fui responsável pela criação, toda a implementação da biblioteca de recursos da News Product Alliance, que eu vou mostrar depois aqui, o que ela pode ser útil para quem está aprendendo justamente se desenvolvendo nessa área de produto. E eu trabalhei também na Midan. A Midan, não sei se alguém aqui conhece, mas é uma ONG, uma fundação norte-americana, mas de escopo global, que cuida de incentivo ao combate à desinformação, né? Fazem ferramentas e processos, treinamentos para combate à desinformação e aprimoramento da literacia midiática. Então, essas são algumas das coisas que eu faço aqui, certo? Tenho muito interesse pela área de produto, estudei bastante isso e desenvolvi bastante essa parte junto com a NPA aqui, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre News Product Thinking, certo? Essa expressão que acabou se popularizando no inglês, mas que a gente usa muito ela o inglês na versão em português dela também, né? Esse pensamento de produto. Eu quero partir bem do início
para a gente conseguir dar nome aos bois aqui, entender do que a gente está falando, né? E eu quero partir de uma pergunta que o Daniel fez quando ele estava introduzindo aqui o webinar, né? Ele falou, o produto é uma posição ou um conceito, né? Eu anotei aqui, eu achei uma pergunta muito interessante, né? A gente pensa na ideia de produto como uma posição, né? O cara é o produto ali na redação, né? O que eu quero trazer para vocês é que é muito mais do que isso. Ela é, na verdade, todo um conceito. Porque é muito comum que a gente tenha profissionais de produto em redações que não tenham esse nome, né? Que são chamados de outra maneira, que tenham essa preocupação, mas que não tem exatamente esse nome ali, esse cargo, né? Esse título. Então, começando de uma maneira bem básica, a gente pode se perguntar o que é um produto. Vocês me desculpem por eu estar aqui com o Keynote sem estar para apresentar, eu faço assim mais porque eu consigo enxergar melhor os slides e de um para o outro depois. O que é um produto? A gente fala tanto essa palavra, né? E a gente começou a falar muito nos últimos 10 anos aí, como se começou a falar mais essa palavra, produto, em vez de projeto, né? Bom, tem uma maneira simples da gente definir o que é um produto. E daqui a pouco eu vou diferenciar ele do que é um projeto. Um produto é um bem ou um serviço que cria uma troca de valor, certo? Uma troca de valor. Notem que eu estou falando valor e não dinheiro, né? Valor é algo muito mais subjetivo do que dinheiro. Dinheiro carrega valor, na verdade, né? Todo produto nos entrega algum tipo de valor, mesmo que a gente não perceba de cara qual é esse valor. Pensem nos produtos digitais que a gente usa, né? Claro que produto a gente pensa mais em produto físico, mas a gente está cercado, estamos falando aqui de produtos digitais, produtos intangíveis, né? Google Maps, por exemplo, ou Quora, nos seus bons tempos, né? Produtos que nos entregam algum tipo de serviço, em algum tipo de valor. Existe uma tendência cada vez maior de produtos serem serviços também, né? De produtos se tornarem serviços contínuos, certo? Bom, o produto jornalístico, então, é quando a gente pega esse conceito e traz para nossa indústria noticiosa. A nossa indústria de notícias, que a gente sabe, tem tido uma grande necessidade de inovação, de novos direcionamentos, não é segredo para ninguém. Nós estamos tendo grandes conversas, constantes conversas sobre isso. Como é que a indústria pode se renovar, né? Para isso, a ideia de produto se torna muito importante. Por quê? Porque a gente vai aplicar os princípios dessa gestão de produto, né? Dessa ideia de como é que a gente gere os produtos, como é que a gente mantém eles ao longo do tempo e como é que a gente desenvolve eles para a indústria, certo? Então, o pensamento de entender o jornalismo como produto. Historicamente, isso era um pouco feio, né? Produto da ideia de justamente uma coisa produzida, uma coisa comercial, né? Então, alguém pode ouvir e pensar, mas produto, enfim, né? Subvertendo o jornalismo, alguma coisa assim. Isso, a ideia de produto vai ignorar o que é o jornalismo, a parte editorial. E nada poderia ser mais longe da verdade. Eu quero explorar um pouquinho isso com vocês daqui a pouco, certo? Produto, na verdade, é simplesmente a gente enxergar as iniciativas jornalísticas de acordo com as suas raízes, certo? Bom, vamos fazer uma diferenciação aqui primeiro, então, daquilo que eu falei entre produto e projeto. Que a gente acaba usando muito como sinônimos, mas na verdade não são, né? São conceitos bem diferentes. Aqui tem um texto da Paty Gomes no Product Kit que eu acho que explica muito bem, certo? O Product Kit, já fica aí a recomendação, é uma série de guias da News Product Alliance sobre implementação de produto em redações, certo? O Product Kit ele tem ali uns 12 textos, eu acho que um pouco mais, acho que tem quase 20 textos agora. Vários deles traduzidos para o português e para o espanhol, com conceitos básicos de produto. São textos bem direcionados, tá? E o que a Paty está nos dizendo aqui, né? Que conforme a gente está tentando encontrar novos modelos de negócio, uma discussão comum do jornalismo, a adoção de uma abordagem de produto se tornou mais popular. Então, um exemplo de produto, por exemplo, é uma newsletter, um aplicativo móvel, um serviço de informação baseado em assinatura, que está associado a uma receita mensal recorrente. Aqui a Paty ela não está entrando numa definição bem, né, enfim, redondinha, assim, mas ela está nos dando alguma pista. Né? Ela está dizendo, olha, um produto é uma coisa recorrente. Isso é super importante. Mas, além da maneira de como ele ganha dinheiro, um produto é algo recorrente. Já um projeto, ele é algo pontual. Ele é algo com início, meio e fim. Um projeto a gente começa, a gente faz, a gente termina e entrega. E tu não olha mais para ele, certo? Então, a gestão de projeto, para a gente entrar numa definição melhor, ela é um esforço liderado
definido por escopo, tempo e orçamento, certo? Ele tem um orçamento específico, ele tem um tempo específico, um escopo específico, certo? A gente vai ver que no produto esses fatores são muito mais flexíveis, certo? A gente muitas vezes não tem um tempo muito específico, a gente muitas vezes tem um escopo que vai mudando, o nosso orçamento ele pode se diferenciar e por aí vai, certo? A gestão de projetos, então, geralmente tem um compromisso de tempo mais curto, é uma base de receita não recorrente e é dependente de patrocinadores. Bom, fácil de pensar em exemplos disso no caso do jornalismo, né? Tem um esforço, um caderno especial que a gente vai precisar por causa do que a gente tem esse financiamento ali específico. Tem um patrocinador que fez essa série de reportagens, que né, possibilitou essa série de reportagens, e por aí vai, né? Já no produto existe uma ideia de continuidade, certo? Um produto é algo que é gerenciado, ele não tem de início uma data de fim. Não significa que produtos não acabem, obviamente, né? Existe toda uma área dentro do produto que é o que a gente chama de sunsetting, né? De pôr do sol mesmo, né? Só os pontos. Fazer o sunset de um produto é tu acabar com ele, né? Tu internamente já tu dizer, não, esse aqui não faz mais sentido. Então, obviamente, produtos também acabam, mas isso não significa que ele já começa de um ponto de vista de que vai se extinguir em algum momento, né? Essa é a diferença entre um projeto e um produto. Pode parecer que é uma coisa pequena, mas isso muda toda a maneira de tu pensar sobre ele. A ideia de recorrência, continuidade, né? O produto envolve essa recorrência, essa continuidade. Então, é importante a gente não usar esses dois caras como sinônimo. Bom, eu comentei com vocês que a área de produto ela envolvia integração entre diferentes áreas, né? Quais são essas áreas? A gente pode fazer um diagrama de venda dessas 4 áreas aqui que envolvem a área de produto: audiência, negócios, tecnologia e editorial. O que quer dizer com isso, né? O pensamento de produto envolve um pensamento sobre a audiência, sobre para onde está indo esse jornalismo. E isso é muito rico, né? O nosso jornalismo precisa ser lido, a gente precisa de audiência, a gente precisa chegar nas pessoas. Então a gente tem que entender o que as audiências querem, certo? Mas isso não é tudo, porque a gente sabe já, enfim, depois de tantos anos fazendo jornalismo digital, a gente sabe que se a gente simplesmente der exatamente o que as pessoas querem, a gente não necessariamente vai estar fazendo um bom jornalismo. Então, por isso que está extremamente integrado nisso o conhecimento editorial, né? A parte editorial do jornalismo, os valores, né? O impacto social, responsabilidade frente à sociedade. Esse é um dos outros, é um outro pilar da parte de produto. Ao mesmo tempo, o conhecimento de negócios, o sentido de que aquilo deve fazer sentido em termos de negócio, certo? E de que deve fazer sentido em termos de tecnologia, ou seja, vamos usar a melhor tecnologia possível, a tecnologia como um serviço, digamos assim, para que o resto desse produto faça sentido. A tecnologia a favor do produto e não o contrário. Essa é uma distinção bem importante que eu vou entrar mais adiante. No pensamento de produto, a tecnologia existe como uma ferramenta, ela não é o principal. Não é simplesmente a gente transformar tudo em software, a gente simplesmente fazer um programa novo porque a gente precisa. Não. Ela deve servir aos outros pilares, certo? Eu já vou trazer alguns exemplos disso. E, claro, como eu falei antes, tudo isso deve fazer sentido em termos de negócio, em termos de sustentabilidade financeira, justamente porque um produto é recorrente. Então, esses pontos que a gente comentava antes, certo? Então, historicamente, organizações de notícia, organizações de mídia, elas não são focadas no produto. Elas são centradas inicialmente em conteúdo. Né? Se a gente for voltar especialmente para diante da internet, nós somos focados em conteúdo, né? Nós fazemos um jornal, nós fazemos a rádio e tal, é aquilo que a gente faz. Qual que é o objetivo do jornal? É fazer um jornal, né? Historicamente, eles se colocam dessa maneira. Com o tempo, especialmente com a ascensão da internet, a gente começa a falar de organizações de notícia cada vez mais centradas em audiência. Não, peraí, as pessoas nos leem agora, então vamos. A gente precisa de audiência, vamos fazer o que eles querem e pronto, é isso que vai nos diferenciar. E daí, com o tempo, se percebeu que isso aqui era limitado também, a gente não pode simplesmente ficar na mão da nossa audiência nesse sentido, mas centrar as nossas organizações cada vez mais na área de produto. Né? Significa que, em vez de centrar num desses aspectos, se entende que deve ser a relação entre esses 4 pilares de uma maneira sustentável, certo? A criação da News Product Alliance envolveu um diagrama que envolve esses 4 pontos aqui, que era o Product Cat. Eles
colocaram esses 4 aqui e fizeram como se fosse um gatinho, assim. Ficou bem bonitinho. Então, é o Product Cat que vai trazer todos esses pilares aqui. Um diagrama de Venn que eles colocaram os olhinhos lá. Bom, então, isso é o nosso pensamento de produto. O pensamento de produto é essencial, porque nada... existem muitos métodos para se lidar com o produto. Existem muitas metodologias, formas diferentes de abordar, tipos de reuniões, processos e tudo mais. Tudo isso é muito legal e é muito importante. Mas não é nada sem a gente ter esse pensamento por trás, essa visão de integrar esses 4 pilares aqui para fazer um jornalismo que seja sustentável. Certo? Esse é o grande objetivo do pensamento de produto. Então, uma fala da Feli e da Emma, que eu acho que faz bastante sentido com isso, é que o pensamento de produto pode resolver problemas, em termos de problemas da indústria jornalística, né? Se ele mudar o foco para as necessidades do público, permitindo que as pessoas que estão na organização busquem esse objetivo. Então, aqui tem 2 coisas, tá? 2 coisas que eu quero destacar dessa citação. Por um lado, a questão de colocar o público no centro, e notem que isso não significa simplesmente a gente atender todas as necessidades do público, mas a gente entender que o público é um conceito muito importante para a gente. E o outro é a gente permitir alinhar pessoas de departamentos diferentes na mesma organização para o mesmo objetivo, certo? O grande problema de organizações jornalísticas, várias organizações, mas sobretudo as jornalísticas, elas são muito fragmentadas muitas vezes, né? O comercial tem um interesse, o design tem um interesse, a tecnologia tem outro, a redação tem outro. Esse pensamento de produto permite que a gente consiga se juntar para ter uma conversa mais conjunta, certo? Isso é algo fundamental para a gente. E que as boas iniciativas de produto são bem-sucedidas nesse sentido, certo? Então, o profissional de produto, já adiantando alguns pontos que eu vou trazer mais adiante, o profissional de produto ele é extremamente central nesse sentido. Ele ajuda a integrar todos essas áreas, né? Congregá-las, né? Alguém que sabe conversar com todos esses, né? Tem um conceito de produto muito importante aí, que são os stakeholders, né? Stakeholders. O que vem, né? Qual que é o conceito desses stakeholders? Tem justamente a ver com isso que eu estou comentando aqui, que diferentes partes da organização busquem o mesmo objetivo. A gente está muito acostumado com a ideia de shareholder, né? O acionista. Né? O acionista é o cara que dá dinheiro para a empresa, justamente, né? A gente tem que agradar ele dando mais dinheiro para ele depois. O stakeholder é o cara que não é necessariamente acionista, mas é alguém que tem um interesse importante naquele projeto. Existem stakeholders tanto internos quanto externos, né? Internos dentro da própria organização. Eu lanço um projeto, eu lanço uma newsletter nova na minha redação. Bom, tem gente que dentro daquela própria organização vai estar interessada nisso, o pessoal de assinaturas, o pessoal de tecnologia, de design, o pessoal da circulação, enfim, todos esses vão ter alguma coisa a ver com aquilo. O profissional de produto ele está responsável por alinhar todo mundo, ajudar a alinhar todos esses stakeholders, essas pessoas que têm algum stake, justamente, né? Tem algum interesse dentro daquela iniciativa específica, certo? Tem um problema aí, historicamente, é algo que está começando a mudar agora. Por isso eu acho importante trazer isso. Muitas vezes jornalistas acham que produto não é jornalismo, que é outra coisa. É tipo, sei lá, coisa de gestor, coisa de gente que se interessa por marketing e tal. E eu defendo que é justamente o contrário. O pensamento de produto no jornalismo, ele não é algo que importa para o jornalismo, ele é jornalismo. Né? E a gente tem uma série de exemplos disso. Né? Cada vez mais a gente vê que a área de produto ela é jornalística. Né? Significa dizer que ela influencia o jornalismo e é importante que ela seja feita por jornalistas também. E aqui eu não estou simplesmente advogando por uma reserva de mercado, não é nada disso. É simplesmente que quando a gente está lidando com problemas jornalísticos na indústria jornalística, é muito interessante, é muito importante que a gente incentive profissionais jornalistas a se tornarem profissionais de produto, justamente para trazerem essa bagagem para as redações e a gente conseguir ter essa conversa melhor entre todas essas áreas, certo? E existe uma série de evidências de por que a gente pode pensar que produto é jornalismo. É simplesmente uma outra maneira de a gente fazer jornalismo, né? Então, uma forma de a gente dizer isso é que a gestão de produtos, ou product management, né, tem sido descrito, inclusive, como uma nova forma de trabalho jornalístico, de newswork, né? Assim como tu tem o repórter, tu tem o produtor, tu tem o editor, tu tem
o editor de distribuição, indo para cargos mais novos, a gente tem o gestor de produto. Ele é mais um tipo de jornalista que nem todos aqueles, né? Que nem todos eles. Existe uma ideia meio... uma ideia muito retrógrada nisso, né? De que o jornalista mesmo é só quem está produzindo conteúdo. Mas isso era verdadeiro quando a gente tinha organizações que eram centradas no conteúdo. Hoje em dia, nossas organizações não vão mais ser assim. Elas vão ser centradas em produto. E, nesse sentido, a gente tem o profissional de produto como também um jornalista. Né? Como jornalista, não em termos de formação, né? Mas como o trabalho dele também é jornalístico. Dois textos que eu destaco aqui sobre isso. Esse aqui é da Cindy Royal, que é uma professora na Universidade do Texas, que é uma das maiores especialistas em produto, uma pessoa super legal, escreve muita coisa sobre isso. E lá em 2016 ela já escrevia isso, né? Sobre gestão de produto é um novo jornalismo. Está dizendo, olha, escolas e organizações de mídia vão entender que isso é uma forma de fazer jornalístico, né? E um outro foi um texto que eu escrevi, está ali no meu Medium, sobre a ascensão, isso eu escrevi em inglês, a ascensão do jornalista gestor de produto, né? Eu comento aqui uma série de exemplos sobre por que isso é uma maneira de a gente fazer jornalismo. Se vocês entrarem depois na Resource Library da NPA, que eu já vou mostrar, é bem fácil de encontrar o meu texto. Então, isso é uma forma de a gente trabalhar jornalismo também. Por quê? Bom, isso é algo que sempre foi verdade, mas agora a gente é mais exposto para isso. Conteúdo jornalístico é altamente dependente de fatores que não são o conteúdo, né? Não basta simplesmente a gente fazer o nosso conteúdo, mas a gente depende de várias outras coisas, né? E a área de produto vai ser responsável muitas vezes por esses fatores. Muitas vezes, fatores administrados, digamos assim, pela área de produtos vão ser mais relevantes para o conteúdo do que o próprio conteúdo, né? Alguns exemplos disso, né? Por exemplo, um CMS, né, um sistema de gerenciamento de conteúdo, né, ele tem um grande impacto sobre como as informações são produzidas e exibidas, né? Sobre o processo, o fato de que o CMS tem aqueles campos e não outros, o fato de que o design daquele CMS é desse jeito, de que ele foi feito para ser preenchido de tal jeito, de que ele incentiva que tu escreva aquele tweet que vai junto com a tua matéria de tal jeito, que tu coloque essas tags de tal jeito, enfim. Toda a nossa maneira de colocar informações ali influencia o conteúdo, né? Altamente, altamente. Eu conversei uma vez com o Trey Brandt. O Trey, ele é um dos fundadores da Vox. Ele agora não tá mais na Vox, ele saiu em 2022, se não me engano. E uma coisa que ele comentou é que a Vox é uma organização que sempre se colocou, ainda quando nem tinha esse nome, ela sempre se colocou como uma organização product first, né? Primeiro focada em produto, né? Não em conteúdo. E ver como eles até hoje são mesmo com as suas dificuldades, são uma organização bem sucedida, né? A gente vai olhar organizações como Vice, BuzzFeed, que ascenderam muito na mesma época da Vox, e hoje estão enfrentando uma série de problemas, né? Bom, a Vice, enfim, deixando de existir. E a Vox permanece, porque esse pensamento de produto dá uma ideia muito mais constante, mais perene para eles, né? Claro, tem outras discussões aí também, mas isso com certeza faz diferença. Então, o CMS, né? Por exemplo, da onde a própria Vox dava tanta importância para o Chorus, né? O seu CMS personalizado, enfim, que eles mesmos faziam, né? Decisões de SEO, né? Todo mundo que lida com distribuição sabe como isso é vital, né? O SEO vai fazer com que a matéria seja encontrada por quem precisa dela, né? Antes a gente falava muito sobre redes sociais, agora a gente fala isso a nível de SEO. Só que tá, decisões de SEO, elas acontecem a nível de conteúdo, né? Quais palavras eu uso, mas elas também acontecem a nível de produto, né? Como é que eu vou exibir as palavras-chave, como é que eu vou gerenciar o meu site. Por exemplo, o Google, não é de hoje, nem enfim, já faz tempo, tem uma série de indícios que eles usam para identificar se um site vai ser exibido ou não. Entre eles, se o site carrega bem para o mobile, se ele carrega rápido, né? Tudo isso são decisões de produto, decisões de tecnologia que vão influenciar altamente se aquilo vai ser lido de fato pelas pessoas. Uma vez eu estava vendo uma palestra de um profissional de produto do Washington Post e ele comentava sobre a diferença que o tempo de carregamento faz para o conteúdo ser lido ou não. Eles tinham feito estudos muito próximos disso. Era um cara que tinha trabalhado na Amazon e quando o Jeff Bezos comprou, foi trabalhar com produto no Washington Post.
E eu não me lembro exatamente dos números, mas era assim, a cada não sei quantos milissegundos que demorava mais de carregar, eles perdiam mais 20% da audiência. Era uma coisa nessa proporção. Era uma proporção muito, muito alta, simplesmente porque a página não carregou. E faz diferença mesmo, né? Se a gente se pensar como usuário, enfim, só demorar um pouquinho mais, a gente não quer nenhuma página sendo carregada. Então, eu estou falando aí sobre implementação de tecnologia, né? As decisões de design, né? Eles importam não só para leitura clara e acessibilidade, mas também na própria percepção das pessoas sobre o conteúdo, né? Quais canais? Essa é uma grande discussão hoje em dia, né? Quais canais a gente usa para distribuir? A gente usava muito Facebook, né? A gente usava muito Twitter, X. Agora a gente percebeu que eles não dão mais tanto resultado. Estamos indo para outros. A decisão de quais canais usar numa redação é uma decisão altamente dependente de produto, né? Já se foram os tempos em que, eu vou começar uma experiência nova aqui nessa rede. Não, cada vez mais agora a gente pensa antes. Opa, peraí. Como é que eu usar essa rede vai influenciar nesses 4 pilares aqui, né? Antes era simplesmente uma decisão de estar. Hoje a gente já nota que envolve tempo e dinheiro. A gente está numa rede e as redações já fazem cada vez mais um cálculo de não, nessa rede não devo estar, né? A gente fez um estudo de caso na NPA de uma empresa é uma empresa da Vocento. A Vocento é um grupo de mídia espanhol. E eles lançaram uma organização nova chamada. Me faltou o nome da organização agora. É uma organização surgida em 2022, só sobre esportes. Eles são nativos de redes sociais. Eles fazem principalmente live streams em redes sociais e tal. Ah, não, faltou o nome agora. Enfim. Mas essa organização, né, nós fizemos todo um estudo de caso, bem fácil de encontrar no Resource Library. E eles fizeram todo um estudo de produto antes de lançar essa organização. E era uma das primeiras experiências que a Vocento, a empresa maior, tinha tido com relação ao produto. Uma das primeiras experiências deles foi lançar essa iniciativa nova. E eles contam que uma das decisões mais tranquilas que eles tiveram foi não usar o Facebook, né? Foi de decidir, não, peraí, o nosso público não está no Facebook, nós vamos usar outras redes, né? E eles escolheram Twitter, Instagram, Twitch. Se não me engano, eram só essas três. Twitter, Instagram e Twitch, isso mesmo. Essas três para fazer os live streams deles e para se conectar com públicos específicos, mas eles iam ficar só nessas, né? Então, notem que antes o que era uma decisão muito de redação, precisamos estar em todas as redes. Não, peraí. Agora, nós precisamos estar focados em onde faz sentido de acordo com os nossos 4 pilares, né? Tudo isso porque o produto vai combinar, então, a estratégia com o que a organização precisa, com o que o cliente precisa. É isso que o profissional de produto faz. Tenta alinhar esses pontos. Ainda nessa questão do que escolher, do que não escolher, tem uma coisa muito importante que o pensamento de produto vai ajudar, que é o que a gente chama de síndrome das coisas brilhantes, né? The Shiny Thing Syndrome, né? O foco do produto está no cliente, na sustentabilidade, no valor editorial. Estou voltando lá para aqueles 4 pilares. E a gente tem que evitar isso. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa muito forte de jornalista, não é só de jornalista, de profissionais que lidam com tecnologia em geral, mas especialmente de jornalista, surge uma coisa nova, a gente tem que usar. Tem que usar, a gente tem que estar lá, surge uma rede nova, tem que estar lá. E o cara do produto, muitas vezes, vai ser o cara que vai estar lá responsável para dizer, não, a gente não vai fazer isso, né? Ou a gente não vai fazer isso agora, ou a gente tem que pensar antes de fazer isso, né? Tem um texto do Joshua Topolsky, que para mim resume esse aspecto muito bem. Ele fala sobre essa síndrome das coisas e ele diz, olha, vídeo não vai salvar a tua empresa, bots não vão salvar a tua empresa, newsletter, um aplicativo de briefing matinal, um aplicativo de iPad, uma integração com Slack, nada disso vai salvar a tua empresa. Essas coisas podem ser legais, mas elas não vão salvar. Você não será salvo pela nova coisa mágica que todo mundo está fazendo e que vai ser uma resposta para o problema. Ele vai dizer aqui no texto depois, ele diz, olha, o problema, na verdade, é que a gente não consegue se conectar com a audiência e tal, ele vai dizer, e não consegue vender o valor para a audiência. Esse vai ser o problema. Eu tenho certeza que vários de vocês estão pensando em qual que é a nova coisa mágica de hoje em dia, não é muito difícil chegar na resposta, que é IA, né? IA, todo mundo precisa ter uma estratégia para IA, porque a gente tem que usar... Calma. A gente tem que colocar ChatGPT em tudo, a gente tem que usar IA para tudo. Não estou dizendo que não se deve, não é pecado, não é isso, mas a gente ainda está descobrindo quais são esses usos que fazem sentido, né? Vamos usar o ChatGPT para
traduzir um monte de matéria que está em Creative Commons, que está por aí, postar automaticamente no nosso CMS, e a gente vai ter mais 3.000 matérias por dia. Tá, dá para fazer, na API é bem simples, mas a gente quer fazer isso, isso vai entregar valor. Será que isso não vai trazer uma ideia de desvalorização do nosso produto? Será que a gente não vai gastar hora pessoa da nossa equipe de desenvolvimento fazendo essa solução e seriam muito melhores usados para a gente fazer essa outra coisa que entrega mais valor para a nossa audiência? Né? Esse é o pensamento de produto. É muitas vezes o cara que vai segurar e auto lá identifica-se. Isso muitas Ô, vezes é difícil. Marcelo, Oi, por favor. posso fazer só uma breve Claro, por favor. comentário? Você falando agora me veio muito à mente a ideia de saber quais são as prioridades, né? Trabalhar em cima daqueles 4 pilares e Uhum, orientados, né, pelo público e saber quais são as prioridades, onde vale a pena uhum, colocar esses esforços, porque afinal uhum, demanda, acho que organizar muita gente, mesmo que seja uma empresa pequena, uma redação uhum, pequena, digamos 4, 3 pessoas, você já está mobilizando uma grande parte da uhum. redação. Então, acho que o que me parece, pelo que você tem falado nesses últimos minutos, é isso de saber as prioridades, né? Exatamente, essa é uma coisa vital do pensamento de produto, né? A gente elencar essas prioridades, né? Ah, e no caso, e quando a gente vai falar disso em organizações pequenas, né, que a pessoa de produto muitas vezes vai ter outras funções junto com, vai ter outras funções além da de produto, e ele vai precisar da ajuda de outras pessoas que já estão extremamente envolvidas com outras áreas, vai ficar ainda pior, né? Isso de prioridade, eu lembro quando a gente foi construir a biblioteca de recursos da NPA, a gente fez uma grande pesquisa com a comunidade da NPA, né? Eu fiz um questionário e entendi deles algumas prioridades, outras, para eu tentar, junto com o meu conhecimento da empresa e o que a gente poderia fazer, priorizar o que era mais importante ali. Quando a gente faz esse exercício, a gente consegue ter uma clareza de, olha, isso aqui vai entregar mais valor com menos tempo e menos esforço para o nosso público, né? Isso aqui é legal, mas menos. O jornalista meio que muitas vezes quer fazer tudo, mas a gente tem que justamente pegar a nossa skill jornalística de entender, peraí, o que no lead é mais importante, o que depois é menos importante, por aí vai, e seguir, né, no mesmo pensamento. Aqui, justamente, eu resumi um pouco o que é essa abordagem de produto, né? Claro que isso varia, porque produto significa muitas coisas diferentes, né? Mas isso nos dá um certo norte. Que, primeiro, compreender as necessidades da nossa audiência e as nossas necessidades de negócio, né? Para onde é que nós estamos estrategicamente e como é que taticamente a gente pode chegar até lá, né? A gente reunir informações e insights sobre a nossa audiência. Notem que a nossa audiência pode ser interna. Grande parte da preocupação de produto é também interno, né? Da gente a gente criar produtos internos para as nossas redações, para os nossos colegas que vão usar no CMS, né? Nada mais é do que isso. Priorizar estrategicamente, desenvolver protótipos e testar e iterar constantemente. Isso é algo fundamental da maneira como o produto funciona, né? A gente está sempre testando, a gente está sempre iterando, né? Isso é fundamental justamente por conta do ponto que eu falei lá no início. O produto ele não está pronto, né? Ele nunca está pronto. Ele tá, a internet é a terra do beta eterno, né? As coisas estão sempre evoluindo. Ele não tem um prazo final, né? Ele está evoluindo. Então a gente está sempre testando, dando novos direcionamentos, pegando os melhores insights possíveis e por aí vai, certo? E a gente pode se direcionar para essa conversa sobre skills, justamente, que eu falei antes, né? Skill de priorização, por exemplo, do jornalista, né? Se a gente for pensar, esse é um pensamento que eu estou trazendo aqui da Feli e da Emma novamente, habilidades de jornalistas têm muito a ver com habilidades de profissionais de produto. Se a gente pensar nelas da maneira certa. Se a gente olhar, só virar elas um pouquinho, a gente consegue ver que o profissional de produto ele tem várias das mesmas preocupações que um jornalista, né? Eu gosto de pensar num jornalista como um processador de informações, digamos assim, um analista de informações, né? Alguém que sabe lidar com dados, né? Então, um jornalista que está acostumado a entrevistar e fazer reportagem, ele também consegue conduzir pesquisa de audiência. É o mesmo pensamento. Eu vou chegar até um grupo, né, e eu vou entender as prioridades deles, o que é importante. Eu vou aprender coisas novas de um grupo que eu não conheço, né? Nossa, isso aqui é uma coisa tão fundamental. Qualquer um que já fez pesquisa de audiência sabe que é sempre surpreendente. Tu acha que não, eu conheço meu público, enfim, eu sei, ele vai querer tal e tal coisa. Tu conversa com o teu público e tu descobre que ele é regido por lógicas que tu não fazia ideia. Isso um chefe me disse isso uma vez, eu nunca esqueço. O público é regido por lógicas que a gente não faz a menor ideia. E a gente descobre isso nessa etapa.
Escrever um resumo, por exemplo, um resumo para alguma notícia, alguma coisa, é bem parecido com a gente estabelecer objetivos e esclarecer uma proposta de valor, né? A gente entender todo o nosso público, um determinado problema, entender, olha, é aqui que eu posso ajudar, esses são os nossos objetivos, é aqui que a gente entrega valor para o nosso público, com o menor esforço possível, né? Assim como a gente propõe pautas e diz, olha, eu quero investigar isso, tu pode propor um produto para a tua gestão, enfim, para o teu financiador, sei lá, né? Propor um produto novo. Gerenciar uma agenda de pautas, uma coisa, sim, extremamente básica do trabalho jornalístico, né? Sabe? O que é pauta em qual momento do ano, em qual parte, também é gerenciar um roadmap de produto, né? Inclusive, a expressão em inglês é roadmap grooming, né? Tu cuidar de um roadmap de um produto é uma das coisas mais importantes que um profissional de produto faz, né? Entendeu? Olha, a gente está aqui, a gente vai depois evoluir para isso, uma versão 2 vai evoluir aquilo, uma versão 3 vai evoluir aquilo, e assim a gente vai indo, né? E assim como a gente está acostumado, jornalisticamente, a ser setorista de alguma área, né? O que é ser setorista, né? Eu dominar uma área, né? Não, aquilo ali é tudo comigo, né? Tudo que acontece naquela área, seja aquele time ou aquela editoria, enfim, é comigo. É a gente iterar um produto, né? Não, tudo que envolve esse produto sou eu que estou dando uma olhada, né? Essa, aliás, é uma coisa muito interessante da visão de produto, é essa visão holística, né? Poder olhar um produto de cima, tudo que acontece a ele. Eu lembro que eu tinha isso na NPA com a Resource Library, era uma coisa muito legal. Tu poder olhar ele de cima e ver, não, eu consigo entender todas as questões de design, de desenvolvimento, eu dei uma olhada em tudo isso. É muito satisfatório isso. E outra coisa muito importante que eu queria destacar aqui para vocês é que a prática de produto é extremamente colaborativa, extremamente. É uma área em que se troca muita informação. Aqui alguns exemplos, para quem quiser se informar um pouco mais sobre isso, tem aqui são 4 publicações de veículos jornalísticos, 3 americanos e um brasileiro, que publicam seus insights de produto. A The Economist, o New York Times, a The Atlantic e o Jota, né? Os 4 têm publicações no Medium que trazem visões de bastidores sobre como é gerenciar produtos nessas organizações. O New York Times, que ficou conhecido como uma empresa que trouxe muito a visão de produto lá, eles têm o New York Times Open aqui, em que eles falam muito sobre como é que eles criaram determinados aplicativos, como é que eles olham as questões que não são conteúdo jornalístico dentro do New York Times, por exemplo, a parte de culinária, a parte de jogos, né, que, enfim, dá muito dinheiro para eles hoje. A The Economist tem textos muito interessantes, trazem insights bem legais, tanto da parte de desenvolvimento quanto da parte de decisões estratégicas. Assim. Tem um texto muito legal deles que era sobre como eles montaram o time de redes sociais deles. Como eles viraram a chave e passaram a se preocupar menos com conteúdo nativo em rede social e mais com distribuição que mandasse para o site deles. Outro que tem insights muito legais é The Atlantic. The Atlantic, que é uma revista que eu adoro, eles têm uma preocupação muito grande com pesquisas de audiência. Eles fazem muito isso. Conheci uma profissional que trabalhava lá com eles, especificamente nisso, da parte de pesquisa de audiência. Eles fazem muito isso, usam métodos diferentes e tal, para ter um produto mais próximo do seu público. Isso é algo bem legal. E o Jota, aqui no Brasil, é uma das organizações que mais se preocupa com essa visão de produto. Diria que o Jota e o Meio se preocupam muito, muito com essa visão de produto. No caso do Jota, a Paty Gomes, que eu mencionei o texto anterior, ele trabalha no Jota. Então, não sei se trabalha ainda, mas até pouco tempo atrás trabalhava, enfim, não olhei recentemente. E eles têm uns textos muito legais sobre como é que eles priorizaram a produção de certos produtos ali, como é que eles criaram certos aplicativos, certas iniciativas. O Jota tem um trabalho com inteligência artificial muito legal também. Algumas dicas aqui, fiz algumas orientações muito gerais sobre como começar com o produto, certo? Algumas Marcelo, coisas gerais. Oi, oi. só para dar um Uhum. segundinho para você tomar água se quiser de novo, eu compartilhei aqui com o Opa. pessoal também os links, aquele que você falou uns slides atrás do Product Kit, né? E Uhum. também 3 agora, não consegui achar do The Economist, mas 3 agora digamos, dessa brecha que a gente vê por trás, né? Como é que eles se orientam as decisões estratégicas dele, do Jota, New York Times, do The Atlantic. Tudo aqui no Uhum. chat. Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Inclusive,
às vezes alguns desses param de ser atualizados por um tempo e depois voltam, mas mesmo assim eu Uhum. recomendo a leitura, porque eles são um arquivo histórico, né, importante. Tu vai olhar lá atrás, como é que eles fizeram aquilo? Tem ali o detalhe, né? Então, é engraçado, a gente poderia fazer mais isso com o jornalismo, né? Mas a área de produto acabou nos ensinando isso, né? É importante a gente compartilhar lições, né? Uh, e algumas dicas, enfim, algumas sugestões para quem quer começar nessa carreira de produto, essa caminhada aí, né? Uma coisa que a gente notava muito na NPA, a partir das nossas várias pesquisas com a audiência da NPA que a gente fazia, é que a maioria dos profissionais começa de uma maneira orgânica. Significa que alguém na redação que estava cansado de só fazer conteúdo, vinha que tinha questões que influenciavam o conteúdo que não era o conteúdo, e essa pessoa começou a procurar sarna para se coçar, né? Opa, peraí, vou conversar mais com o pessoal da programação, vou começar a conversar mais com o pessoal de analytics, pessoal mais da gestão estratégica ali, vem começar, opa, peraí, como é que eu posso começar a contribuir para isso? Essa é, olha, uma das principais maneiras de começar a lidar com um produto, né? É começar a se interessar e vendo onde é que eu posso começar a influenciar isso, né? Uma coisa muito comum que está relacionada a isso também, se não me engano, mais ou menos metade, realmente eram 40 e poucos por cento, ou até mais, dos profissionais da comunidade de NPA, eles estavam atuando com o produto, mas eles não tinham isso no título. O título deles era outro. Era um gestor de alguma coisa, era até mesmo alguém de redação, mas que era o profissional de produto. Mas se tu for ver, no que a pessoa fazia, estava ali produto, só não estava no nome dela, né? Então, não esperem ter um título para lidar com isso, né? Demonstrem interesse e vão atrás, né? Às vezes tem muita gente que esse é um ponto que eu quero destacar. Ah, o profissional de produto ele tem que saber programar, né? Precisa entrar num curso de programação. Alto lá, identifique-se, né? Calma. É importante saber programar. Olha, sempre é bom, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? Mas o profissional de produto ele não é aquele que vai programar, nada assim. Ele é muito mais alguém que sabe se comunicar com quem realmente vai programar. Isso é algo muito importante, né? É interessante um curso, muitas vezes, para a gente saber algumas nomenclaturas, né? Eu fiz curso de programação em Python e me ajudou muito. Saber como é que funciona o sistema, saber a diferença do back-end, do front-end, o que que teu sistema roda, o que que são os métodos, o que que são os objetos, enfim. Essas coisas são importantes mais para a gente saber a complexidade de alguma coisa, né? Sabe programar e tu entende, não, eu sei que isso aqui é mais simples, eu sei que isso aqui é mais complexo, eu sei mais ou menos como é que é a nossa pipeline do nosso sistema, como é que ele está organizado. Isso é uma coisa que nos ajuda. Não significa que vai ser o profissional que sabe programar, mas sabe conversar com o programador e priorizar as coisas para eles. Saber como é feito ajuda a gente a saber priorizar justamente, né? Uma coisa que eu destaco especialmente é que o profissional de produto ele é curioso. Como jornalistas, vários de nós são muito curiosos, isso é uma coisa boa. O profissional de produto é curioso porque tudo vai dizer respeito ao produto. Ele vai ser curioso com relação a coisas de design, estética, por exemplo. Ao mesmo tempo, uh, ao mesmo tempo vai ser assim com relação ao analytics e como é que eu vou medir o resultado do nosso produto. Ele vai ser assim com relação ao conteúdo, com relação à realidade da audiência, com relação a como a tecnologia funciona, enfim, tudo isso ele vai ele vai convergir. Certo? Então é muito importante ele ter essa curiosidade de ir atrás, porque ele vai precisar saber um pouquinho de várias dessas coisas, né? Ao mesmo tempo, o produto não é nada sem o pensamento jornalístico. Cada vez mais nós somos híbridos, né? O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais o profissional que tu quer é o profissional de uma área e ponto, né? Desculpa, cada vez menos o profissional que tu quer é de uma área e pronto, né? Uh, cada vez menos a gente vai querer um profissional que é, eu sou um profissional de produto, eu posso gerenciar qualquer tipo de produto. Esses profissionais existem? Existem, claro. Não quer dizer que eles sejam ruins. Mas é muito mais interessante para uma empresa de jornalismo a gente ter um profissional de produto que vem dessa área de jornalismo, né? Porque ele entende as prioridades ali, ele sabe conversar com os jornalistas, ele sabe como os jornalistas pensam, ele sabe a confusão que é uma redação, por exemplo. Os profissionais híbridos são muito bem colocados. Por isso que hoje a gente nota isso em várias áreas. Um programador que vai trabalhar com uma redação é muito mais interessante que ele seja um programador que tenha algum background jornalístico, que já trabalhou assim antes, né? Que um programador pode trabalhar em qualquer área, né? Esses profissionais que sentam na intersecção de duas áreas, de duas mesas, eles são cada vez mais requisitados, né? E, sobretudo, a gente precisa demonstrar interesse e ir atrás, certo? Buscar desafios, buscar comunidade. Ver onde é que esse pensamento de produto pode ajudar na tua organização. Se tu não está numa organização agora, talvez tu possa iniciar alguma, ou talvez tu possa escrever sobre o produto e publicar, encontrar essas pessoas
E daqui a pouco tu vai ver qual vai ser esse profissional de produto que tu é. Mais focado em métricas, mais focado no design, mais focado nisso ou naquilo. Embora, né, claro, ele sempre agregue várias. Eu mencionei antes aqui a Resource Library, tá aqui ela. learning.newsproduct.org, certo? Vocês encontram a, a biblioteca de recursos da News Product Alliance. Foi eu que fiz. Ali tem mais de 300 recursos diferentes sobre gestão de produto em jornalismo, certo? Tudo que é tipo de área. Aqui tem alguns deles diferentes sobre audiência, sobre gestão de negócios, tecnologia, estratégia de produto, enfim, tem um monte de coisa. Alguns feitos. Aqui, ó, relevo. Aqui, ó. Essa é a organização que eu tinha esquecido antes o nome. Aqui está o case study que a gente fez. O relevo, para quem se interessa por esporte, sobretudo futebol, eles são uma organização bem legal, espanhola, desse grupo Vocento. Então, em vários formatos diferentes, alguns são vídeo, outros são texto, outros são algum guia, e-book, enfim, de acordo com a maneira como cada um aprende. E eu criei também esse Learning Path, se a gente for olhar ali em cima, são sugestões de leitura, né? Eu quero saber como começar em produto. Bom, então tem uma sequência de textos, de recursos, enfim, que ensina justamente a isso, certo? A ideia é que surjam outros Learning Paths também. Então, ali tem vários conteúdos bem legais sobre isso que vão ajudar para quem está perdido e gostaria de entender melhor. Ali, a Resource Library vai ajudar. E tem sempre entrando produtos novos ali, certo? Recursos novos. Era um pouquinho isso do que eu tinha para dividir com vocês, já são 47, 48, o nosso tempo está quase se esgotando. Se alguém quiser continuar em contato, meu e-mail marcelocefontoura@gmail.com. Eu estou ali no Twitter, não sei por quanto tempo, mas estou ali ainda como @mdafontoura. Estou assim no Medium também. Sempre aberto para conversar, enfim, trocar ideias, se alguém quiser me buscar no LinkedIn. E eu acho que é isso, Daniel. Quem sabe abrimos para algumas perguntas agora? Sim, sim. Quem tiver questões pode mandar aqui no chat. Antes de mais nada, Marcelo, fiquei curioso, talvez saindo um pouco, mas ainda se mantendo Uhum, conectado. Queria saber quando que foi a primeira vez que você ouviu falar, se você lembra, quando você começou a saber um pouco mais sobre essa ideia de produto. uhum, Como você chegou a isso? Como uhum, esse conceito chegou a você? uhum. Eu comecei a lidar com esse conceito lá pelos idos de 2013. Eu não trabalhava em redação, trabalhava numa startup de tecnologia e a gente via como cada vez mais estava se começando a falar da área de produto na área de tecnologia, né? Aquele cara que não era exatamente o Scrum Master, não era o programador, alguém que viu o produto mais de cima, né? E me interessou muito essa visão holística. Eu trabalhava com marketing na época e eu pensava, olha, o marketing é muito importante para os nossos produtos digitais, mas existe uma visão que está acima do marketing, né? Que tá acima, que vai ajudar a direcionar para onde vai aquele produto. Ali eu comecei a ver isso. E um cara que fala muito sobre isso é o Eric Rice, do Lean Startup, né? Eu li o Lean Startup e aquilo me chamou muita atenção. E daí eu comecei a ver que essa discussão estava começando a ir para o jornalismo também. Como o jornalismo estava lidando cada vez mais com desenvolvimento, com criações novas de recursos tecnológicos, enfim, tu ia precisar do cara de produto. E daí eu comecei a pensar, não, mas espera aí, esse cara de produto ele vai fazer cada vez mais diferença no jornalismo que sai lá na outra ponta, no que o público vê. E daí eu acho que daí essas discussões começaram a me interessar cada vez mais. Daí quando eu tive a bolsa de CFJ, eu li bastante sobre isso, sobre produto na redação. Acho que foi mais ou menos assim. Acho que foi a trajetória de vários nessa área também. Uhum. Você acha que um repórter deve ou pode, né, diante de tanta demanda de trabalho, se preocupar com essa visão holística do produto? Ou deve ele deixar para, talvez, para o editor ou para alguém que esteja numa função mais, que consiga ver as coisas mais de cima, a produção, né? Jornalística mais de cima como um todo. Uhum. Ah, essa é uma ótima pergunta, tá? Eu tendo digamos que o produto é muito interessante, não necessariamente para todo mundo. Existem repórteres que são ótimos repórteres e eles gostam de fazer aquilo de uma maneira bem focada e pronto. Eu me preocupo só em ser um repórter, né? Ok, tudo bem. Mas cada vez mais a gente precisa de jornalistas que entendam que o seu trabalho não está ali isolado, né? O cara fazendo o CMS vai influenciar muito na tua grande reportagem que tu vai publicar ali. O cara que está pensando no SEO a nível de produto vai influenciar muito como aquela reportagem vai chegar para as pessoas que está decidindo qual canal, que está vendo a estratégia da newsletter e por aí vai, né? Isso, eu acho que
existem pessoas focadas em áreas profissionais diferentes e especializadas em áreas profissionais diferentes, tá ok? Mas cada vez mais esse pensamento de produto, essa forma de entender o produto deve estar difundida na redação, né? É muita pergunta que a Flávia está colocando ali, né? Como disseminar de forma contínua a cultura de produto para outras áreas da empresa? Ainda existe uma barreira de entendimento, é verdade, existe mesmo uma barreira de entendimento, né? Isso não é algo que acontece da noite para o dia, Flávia, de fato. Ela cita ali o exemplo da lupa, né? Sim, eu converso muito com a Marcela Duarte, que é diretora de produto da Lupa, a gente fala muito sobre isso, como muitas vezes é difícil, né? Treinamentos internos são super importantes. Vamos lá. Treinamentos internos, conversas internas sobre isso, sistemas internos que permitem que todo mundo veja isso. Por exemplo, se tem se o produto priorizou, tem uma certa priorização estratégica dentro daquela redação, então isso precisa estar aberto para todo mundo, né? As pessoas têm que poder ver aquilo, entender o que que gerou aquilo e ter acesso aos relatórios de audiência, né? Hoje as nossas redações são muito mais elas são muito mais integradas nesse sentido, ou deveriam ser muito mais integradas nesse sentido, né, de que as prioridades são as mesmas para todo mundo, né? Então, treinamentos, conversas, envolver as pessoas na decisão também, né? Mostrar que ó, o produto não é uma coisa que chega e impõe, né? Ele não pode ser isso. Ele tem que ser alguém que vai pegar as prioridades de todo lugar e tentar achar a melhor solução possível que acomode isso, né, dentro dessa priorização estratégica. Deixa eu ver o que o Hector comentou aqui. Você quer que eu leia? Eu quero, por favor. Preservar um pouco a voz, né? Ah, verdade, Professor eu tô falando ainda, demais, eu tô me ouvindo demais. e professor ainda vai falar mais hoje, provavelmente. O Hector É. diz aqui, Marcelo, recentemente passei a trabalhar em uma empresa onde um produto que foi desenvolvido para uso interno está em fase de abertura para vendas. Seja público final externo, não foi desculpa, ou seja, o público final externo não foi incluído no desenvolvimento. O que você Hum. sugere que sejam os próximos passos nesse cenário? E a Flávia Essa... agradece a resposta. Hum. Obrigado, Flávio. Espero que eu tenha ajudado. Ahn, Isso que o Hector está comentando é um ótimo ponto, né? Um produto que inicialmente foi feito para outra audiência. Está pegando aquele produto e direcionando para a audiência final, né? Isso pode ser um grande problema. Vários produtos são lançados assim, né? Muitas vezes, no caso de uma redação, vou fazer um produto de métricas aqui para nós. Ah, não, mas é interessante a gente abrir para outras pessoas também. Nesse caso, eu sugeriria que você fizesse algum tipo de teste com audiência, né? Um teste com um público mais engajado, talvez, né? E daqui, enfim, eu não sei qual que é o público, então, qual que é o público, nem com a empresa, então estou dizendo de uma maneira bem abstrata, né? Mas que tipo de teste a gente pode fazer talvez com membros desse público aí que sejam muito engajados nesse, que pudessem nos dar um feedback interessante, né? Talvez eles possam usar por alguns dias, talvez a gente possa conversar com eles para entender se aquele produto faz sentido dentro dessa realidade e daí fazer as modificações necessárias, né? Sempre é interessante em lançamento de produto que a gente faça lançamentos aos poucos, né? Lançamento primeiro para um grupo menor, depois a gente lança maior. Isso é super importante para a gente ir testando e para dentro daquela ideia de fail fast, né? Da gente poder já ver, com esse pequeno grupo aqui, já vimos que tem coisa para consertar. Conserta antes da gente lançar para mais gente, né? Porque daí o impacto seria muito maior, né? Então, nessa direção, sem saber mais do caso, eu acho que isso seria um passo interessante, Hector. Não sei se faz sentido. Me parece meio complicado até trazer, né, depois o público, claro, você sabe muito mais do que eu, mas trazer depois o público para dentro desse processo, depois de iniciado o desenvolvimento, do que Hum, antes de começá-lo, né, tirar a ideia da hum, cabeça, você hum. já tem um norte melhor, talvez. Mas muitas vezes as organizações funcionam dessa maneira, né? A gente cria uma coisa ali e quando vê, vai repurpose ele para aquele lado. E é legal, a gente só não pode perder de vista que. Opa, peraí, ver o que que a gente consegue disso mesmo, né? É verdade. Uhum. E Não sei se durante mais alguém tem sua... alguma pergunta. Sim, Desculpa. então diz aqui, faz sentido, sim, muito obrigado. Então, para a gente trazer mais uma pergunta, dar mais um tempinho aqui para se alguém tiver mais alguma dúvida e tal. Que teve um momento nos seus slides ali que eu achei muito curioso, não sei se é exatamente assim, os líderes, mas o novos cargos no jornalismo, né? Uhum, Novas funções no jornalismo. E além de ser este, né, líder de produto, se é que há, e muitas vezes não é com esse nome, uhum, ser um novo, né, cargo no jornal,
na redação, assim como, por exemplo, editores de newsletter, por exemplo, que não existiam, Uhum, ele acaba tendo essa possibilidade, me parece, de rearranjar um pouco essas peças que estão em movimento, em criação, em surgimento nas redações, né? Tentam, por exemplo, a Lupa que criou, ano passado, essa área de produto. Então, me parece que ele acaba conseguindo rearranjar, né? Colocar as peças, segurá-las de uhum, outras formas, ver o que sai a partir dessa conversa, dessa integração, né? Que você também falou. uhum. Sim, ele é um cara que consegue ver as coisas de cima, né? E uma coisa que faz muita diferença no jornalismo, que é vital para o jornalismo, na verdade, e a gente muitas vezes não pensa muito sobre isso, é o processo, né? Processo interno, como é que a gente trabalha, né? Uma redação nada mais é do que um monte de gente seguindo processos, né? Sim. Tipo, isso passa para o editor, blá, blá. Mas a gente não pensa muito nesses processos, muitas vezes. A gente não repensa eles, né? De, não, peraí, será que isso aqui faz sentido? Será que a gente está priorizando a coisa certa? O processo, ele é altamente dependente das prioridades, né? Das prioridades da organização e vendo como é que a gente pode rever eles a partir dessas prioridades, como é que a gente mudando eles vai entregar mais valor. Então, eu acho que faz parte, sim, do escopo do produto, né? Pensar essa questão dos processos que as pessoas fazem, como é que a gente muda funções ali dentro para entregar mais valor para nossa audiência, para fazer de uma maneira mais eficiente, enfim, né? E mantendo o lado jornalístico, né? Acho que isso é super importante. Não sei se foi isso que tu perguntou, mais ou menos, Sim, Daniel, mas não sei se minha sim, resposta fez sentido. eu acho que nem Uhum, foi uma pergunta, talvez, que ele tenha feito, foi mais um comentário. Mas sim, faz sentido. O Agson aqui diz: gente, muito obrigado por todo o aprendizado. Acho que um ponto crucial é essa condução de pesquisas com usuários. Ele pergunta: uhum, como envolver a redação nesse processo, inclusive em pesquisas qualitativas mesmo? Vejo que muita gente vê uhum, esse tipo de coisa com certo ceticismo. uhum. Ah, esse é um ótimo ponto que tu traz, Aglisson. É pena que tu não traz antes para a gente poder conversar mais. O meu doutorado, eu estudei uma empresa chamada Harkin. É assim, a- assim, é uma consultoria norte-americana, eles funcionam em Chicago, sobre como tu aprimorar a tua relação com o público. Como redação mesmo, eles são focados em jornalismo. E eles têm um software, enfim, que ajuda a fazer isso. E tem um grande princípio deles que eles chamam de é o jornalismo movido pelo público, o Public Power Journalism. E uma coisa que eles defendem muito, e que eu estou trazendo essa ideia porque eu concordo com ela, é que os jornalistas muitas vezes eles se defendem atrás dessa ideia, né? Não, mas peraí, tu vai ouvir o público, tu vai ver só bobagem. As pessoas querem saber só bobagem, como assim? E a gente se esconde atrás disso, né? E claro que se a gente perguntar para as pessoas, simplesmente o que tu quer ver, ou se a gente simplesmente vê os dados mais acessados de analytics, claro, vai ter muita bobagem ali, né? Mas se a gente entender que a gente quer saber o que são as prioridades das pessoas, aí esse pensamento se torna fundamental, né? A gente tem que entender mais sobre a vida da nossa audiência, né? Onde na vida da nossa audiência o jornalismo não está tão presente? Como é que ele poderia estar mais presente ali naquele ponto, naquelas rotinas, naquela maneira de lidar com a informação e como é que eles compartilham a informação? Isso é fundamental. E como diz ali o Hector, né, esse buy-in nem sempre é fácil. Essa cultura ela tá aparecendo, né? Mas é algo que a gente tem que parar de se esconder nisso. A gente entender que existem insights importantes para a gente tirar do público, né? Muitas vezes é com uma pesquisa bem inicial, né? Alguém fazer uma pesquisa inicial para mostrar para o resto da redação, olha só, eu ouvi o nosso público e eu entendi que ele prefere esse tipo de conteúdo dessa maneira porque isso se encaixa disso. E isso tem tudo a ver com as nossas prioridades ali. Não é só que ele quer ouvir bobagem. Essas coisas não são de outro mundo, né? Acontecem Uhum. mesmo. Então eu concordo contigo, acho que é uma coisa que é vista com muito ceticismo mesmo, e que a gente tem que se aparelhar para ir. Testes pequenos nos ajudam com isso, porque são coisas que, não vão, né, não vai mobilizar toda uma redação assim, mas são Pode coisas pegar os que nos assinantes de permitem. uma newsletter também, né? Pegar algo mais focado, não Isso, precisa um pegar público mais toda a base de engajado, é. assinantes. Uhum, é verdade. Maravilha. Acho que é isso. Uhum. Beleza, meio-dia em ponto. Quero agradecer a todos que continuaram desde o começo aqui com a gente. Quem pegou depois e quiser ver o comecinho, a gente vai colocar no YouTube do JNet e também um texto no JNet com os principais pontos da conversa. Agradeço também você, Luiz, obrigado. Obrigado, Flávia, Obrigado, obrigado Luiz. quem fez pergunta, Hector, Agson, tudo mais. E também agradeço a você, Marcelo, por ter feito esse conteúdo e ter participado aqui da conversa com a gente. Foi um papo bem Eu bacana. agradeço.
Muito obrigado, Beleza? fico sempre à disposição do ICFJ. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, gritem. Valeu, pessoal. Abraços. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.